Eu preciso contar-lhe uma história extraordinária, que ouvi recentemente, e que, antes que me esqueça de qualquer pormenor, imediatamente participo-lhe. Eu estava sentado, depois do jantar, fumando um cigarro e tomando meu café, quando um amigo, a quem não via há algum tempo, apareceu e conversou comigo, abordando diversos assuntos. Por fim, disse-me ele que acabará de viver uma aventura muito singular. No domingo passado, creio, ele foi a Yastorne passar o fim de semana com alguns amigos, pretendendo tomar um pouco de ar fresco e descansar. Viverá um período de trabalho um tanto árduo, que lhe causará uma forte insônia. No sábado à noite, quando chegou, encontrou-se em meio a uma animada festa e felicitava-se por ter conseguido evadir-se de Londres. Antes de subir e se vestir para jantar, atraiu-lhe a atenção o comportamento de um grande gato preto, que correu ao seu encontro quando ele entrou no salão e começou a demonstrar enfáticos sinais de afeto, esfregando-se em sua perna e tentando subir ao seu ombro. Isto pareceu ao meu amigo muito estranho e, de um modo que ele dificilmente poderia explicar, bastante repulsivo, pois sempre tivera uma irracional uma repugnância por gatos. Porém, como o animal lhe parecia inteiramente devotado, permitiu que o seguisse escada acima. Contudo, ao chegar quarto, fechou a porta. Ao sair, viu que o gato ainda permanecia ao lado da porta. Depois, seguiu à sala de jantar, onde sua aparente devoção foi motivo de muita zombaria. Aquele ritual repetiu-se na hora de dormir, quando, novamente, ele tomou as cautelas necessárias a que o gato ficasse do lado de fora. Durante todo o domingo, o gato continuou a se comportar dessa maneira estranha, fazendo tentativas quase desesperadas de subir ao pescoço do meu amigo. No domingo à noite, quando foi para a cama, teve que impedir, à força, que o gato seguisse até o quarto. Meu amigo, beneficiando-se, sem dúvida, da brisa marítima e do ambiente tranquilo, caiu imediatamente num sono profundo e sem sonhos, algo que não lhe ocorria há muitas semanas. Despertou uma curiosa sensação, típica de estado de tensão, que promanava de algum lugar ao seu lado. Em suas próprias palavras, ele sentia como se que estivesse a respirar apenas de um lado do corpo. Ao mesmo tempo, experimentou uma sensação de fraqueza e languidez, que o estimulou a virar-se e dormir novamente. Sentiu, todavia, uma aguda pontada no coração, que o fez colocar a mão ao lado do corpo. Ali, sentiu algo quente e peludo. Ele se levantou e viu o gato pressionado contra ele, com a cabeça enterrada sob o braço e todo o lado de seu pijama encharcado de sangue. Saltou da cama e disse alguma coisa ao gato, que, imediatamente parou de ronronar, foi até a ponta da cama e começou a bufar para o meu amigo com um ódio que excedia aquela anterior afeição. Desnecessário dizer que foi preciso apenas um instante para expulsar a criatura do quarto. As investigações subsequentes explicaram como o gato havia entrado no quarto. Meu amigo dera instruções para ser chamado mais cedo, pois desejava tomar um trem. O empregado da casa, porém, confundiu-se com a hora, chegou ao quarto uma hora antes, às 6, em vez das 7 horas, e ao abrir a porta, notou que havia deixado o gato penetrar no quarto, mas não conseguiu expulsá-lo novamente. Eram 7h30 quando meu amigo acordou. O gato teve, assim, a seu luto, cerca de 1h30 ininterrupta, tempo durante o qual conseguiu sugar-lhe uma boa quantidade de sangue. Circunstância extraordinária foi que, embora lhe tivesse tirado muito sangue, chegou ainda a lamber a camisa de dormir. Toda a pele do lado esquerdo do corpo do meu amigo estava enrugada para cima e para baixo, deixando marcas exatas à da língua do animal. Foi uma experiência extremamente desagradável e a horrenda e imediata afinidade imediata do gato ao meu amigo torna a história ainda mais terrível. Quando ele regressou a Londres, consultou 2 médicos que, assegurando-lhe que a ferida estava perfeitamente curada, dissiparam quaisquer receios que pudesse ter sobre a sanidade do gato. Se pudéssemos julgar o valor dos sentimentos por sua intensidade, nenhum seria tão rico quanto o medo. O amor e a cólera, profundamente transtornantes, não comungam da faculdade absorvente daquele. O medo, por natureza, é o sentimento mais íntimo e vital, porquanto é o que melhor defende a vida. Instinto, lógica, intuição, tudo se sublima de repente. O frio medular, a angústia relaxante até converter em massa inerte nossos músculos e o horrível iminente dizem-nos unicamente que temos medo, medo. Isto é tudo.
Por outro lado, sua reação, quando felizmente chega, é o maior estimulante de energia física que se conhece. Um amante desesperado ou um homem ardendo em ira forçarão o corpo humano a entregar o último átomo de força. Mas a todos consta que, se para aqueles o paroxismo de sua paixão é capaz de fazê-los correr 100 metros em 10 segundos, o simples medo os fará correr 110. Caraçari chegou a estas conclusões num bate-papo, quando éramos 4 em um café da estação, o que fizera a dedução: Fernandes, rapaz de face maculada por opalinas cicatrizes granulares e nariz grosso, em cuja raiz brilhavam 2 olhos bem contíguos, Estradé, quase sempre estudante de engenharia, mas grande corredor quando não sabia o que fazer, e eu. Fernandes conhece pouco Caraçari. Conferi às considerações deste último um tom dogmático, imposto por razões de brevidade, do qual o discreto amigo está bem distante. Ainda assim, Fernandes o olhou com juvenil e alegre impertinência. Você é medroso? Perguntou. Acho que não, não muito. Às vezes, nada temo, outras, sim. Mas é medo, não? Sim, é medo. Todavia, bem se sabe que os mais afortunados, que se dizem ungidos de graça, não o são no amor e na coragem. Mas Fernandes era ainda muito jovem para ter discrição no amor, e já bem velho para ser sincero na coragem. Estradé apoiou Caraçari. Sim, eu também. De minha parte, à exceção dos medos formidáveis, como os de uma criança que, abraçada à mãe, sente que forçam as fechaduras da quinta assaltada, creio que os medos reais pervertem muito menos a inteligência que os absurdos. Uma de minhas mais terríveis lembranças provém disto. Enfim, não. Conte-nos. Seria necessário que vocês tivessem passado o meu medo. Mas, de todo modo, aí vai. Vocês sabem que eu sou uruguaio. De São Eugênio, no norte. Vou lá, ou melhor, ia, todos os verões. Tenho ali 2 irmãs ainda solteiras, que vivem com a minha tia. Creio que agora a família construiu algo conveniente, mas na época a casa era mísera. O quarto que eu ocupava naquela ocasião ficava isolado, longe do bloco principal, graças a uma dessas anomalias das casas de vilarejo, em razão das quais a cozinha fica isolada e perdida no fundo. De modo que, como eu costumava voltar tarde da noite, e meus passos nunca foram leves, preferia penetrar pela barraca, lindante com casa de família, como é natural. Eu entrava, assim, por trás, sem incomodar ninguém. Meu tio frequentemente agia do mesmo modo, mas para fazer a ronda noturna final. A travessia era bastante longa. Primeiro, o armazém, em seguida, o depósito, depois, o espaço para as carroças e, por fim, um galpão com couros. Certa noite, voltei a casa a 1h da manhã. Não é preciso fazer-lhes prova do silêncio de um São Eugênio a essa hora, sobretudo naquela época. Havia uma lua magnífica. Atravessei o armazém e o depósito às escuras, pois conhecia de sobra o caminho. Mas no galpão era diferente. Alguns couros às vezes caíam e as extremidades salientes de outros roçavam-nos a cara muito mais que o necessário. Abri a porta, fechei-a e, como sempre, parei para acender um fósforo. Mal brilhou, a luz apagou-se. Fiquei imóvel, o coração assustado. Lá dentro, não havia o menor sopro de vento, e nem minha mão esbarrara assim qualquer coisa. Estava absolutamente isolado na escuridão. Mas eu tive a nítida impressão de que haviam apagado o meu fósforo. Alguém havia soprado a chama. Tenso, virei suavemente a cabeça para a esquerda e, depois, para a direita. Eu não via nada, as trevas eram absolutas. Apenas lá no fundo, ao nível do chão, filtravam-se, entre as tábuas, finas faixas de luz. No recinto, todavia, estava o sopro que me apagara o fósforo. Por quê? Com um esforço de serenidade, pude reagir e abrir de novo a caixa para acender outro. Eu o tive pronto sobre a lixa. E, se soprassem de novo? Compreendi que o frio, o terrível frio na medula, me subiria até o cabelo se me apagassem o fósforo novamente. Afastei a mão.
Já havia admitido a possibilidade de que à minha frente, ao meu lado, atrás de mim, na escuridão, estivesse um ser que, em fúnebre familiaridade comigo, já se inclinara para soprar de novo e impedir-me que enxergasse. Não podia permanecer ali. Rompia a angústia, avançando as apalpadelas. Imaginem a sensação que experimentei ao tocar a mão em algo como a extremidade do couro. Tropecei, arranhei a cara, mas, depois de 20 metros percorridos com essa lentidão de medo, que já está a ponto de ser uma disparada delirante, cheguei à porta oposta e saí, com um profundo suspiro. Entrei em meu quarto, li até às 3:30 da manhã, atento, sem querer, ao mínimo ruído. Foi uma das noites mais difíceis que já tive. Entretanto, interrompeu Caraçale, a sensação foi efêmera. Nem tanto. Na noite seguinte, o meu tio foi morto com uma punhalada, ao entrar no galpão. O homem, que o esperava, havia me soprado fósforo para que eu não pudesse vê-lo. 21h em ponto. Melina se ajeitava em frente ao espelho de seu quarto finalizando os últimos retoques da maquiagem antes de pegar sua bolsa e sair do cômodo para se despedir de sua mãe. Olha, cuidado, hein? Nem queria que tu saísses hoje, ainda mais para uma festa, pressentimento de mãe é foda. Não tá muito curto esse vestido, Mel? Relaxa, mãe, eu gosto assim. Vai ser só uma festinha na casa da Isa, ok? Nada demais, nem demoro muito. A jovem revirou os olhos desaprovando o cuidado excessivo da mãe e se dirigiu até a avó que se encontrava sentada em frente à janela que dava para a rua. A senhora de mais de 80 anos não estava mais lúcida e sequer se movia de sua posição na cadeira de balanço, tão velha quanto ela. Tchau, vó, mais tarde eu volto. A senhora apenas deu um olhar para Mel, um olhar intenso que transmitia preocupação, talvez quisesse lhe falar algo, porém a língua se encontrava dormente há muitos anos. Desde então a matriarca da família só balbuciava palavras ininteligíveis e ficava com seu olhar fixo para o que podia se ver das torres do Palacete Bolonha. Logo, um barulho de buzina foi ouvido e Melina saiu de casa apressada, entrando no carro de seus amigos. Bebidas. Pegação. Telefone descarregado. Bêbados demais para dirigir. Deixa, eu vou andando. 3 da manhã é sempre um horário soturno de se andar por Belém. As ruas da cidade não oferecem segurança nenhuma para quem se aventura a caminhar por elas. Os antigos diziam que essa era a hora da visagem, palavra que, aqui, significa assombração. O barulho de salto alto ecoava na rua assustadoramente silenciosa. Melina andava rapidamente, querendo chegar em sua casa. O único motivo de a jovem estar correndo risco na rua era seu celular que havia morrido bem na hora de pedir o carro de aplicativo e seus amigos. Esses não estavam em condição nenhuma para dirigir e como a garota morava a 2 quadras dali pensou que se andasse rápido suficiente não correria perigo. Merda! Um passo em falso foi o suficiente para o salto alto prender em um pequeno buraco da calçada e fazer a garota cair de joelhos no chão. A morena se levantou rapidamente ignorando os machucados e tentando agir como se nada tivesse acontecido. Depois desse infeliz incidente ela resolveu retirar os sapatos e seguir andando descalça. Assim evitaria novas quedas. Precisa de ajuda, gatinha? O que tu quer andando tão tarde na rua, hein? Essa deve estar perdida. O coração da jovem deu um salto ao ouvir vozes masculinas atrás dela. O que tanto temia estava acontecendo nesse exato instante. Seu corpo queria congelar, mas com uma força quase sobrenatural seus pés continuaram a caminhar. Não olha para trás, só segue teu caminho. Quem sabe eles não vão embora se eu ignorar, né? Ela tentava encontrar conforto em sua mente, mas à medida que as sombras atrás dela iam se aproximando, sua garganta ia fechando com uma sensação de engasgo, seu coração batia com força dentro da caixa torácica e suas mãos suavam loucamente, fazendo com que os sapatos, que ela segurava, escorregassem por elas. O pânico era latente. Tamo falando contigo, vadia. Volta aqui. Melina agora passava pela frente do Palacete Bolonha, a apenas um quarteirão de sua casa. Seu corpo frio como gelo, o desespero quase palpável. Finalmente uma diversão,
Fazia tempo que uma novinha dessas não aparecia pra gente. Eu vou primeiro. Adoro quando elas gritam pra parar. Em uma rápida olhada para trás ela viu um dos caras segurando seu membro por cima da calça e o apertando. Uma ânsia de vômito se fez presente só de pensar que aqueles nojentos estavam excitados com seu desamparo. Socorro! Socorro! Eu não posso morrer aqui. Meu Deus! Como minha família vai me encontrar? Não dá pra escapar, sua putinha, ou tu fica quieta aí ou nós vamos partir pra ignorância. As vozes se aproximavam cada vez mais, juntamente com o barulho de passos pesados. Com a respiração entrecortada, a morena encostou na parede do palacete na esperança de que um milagre acontecesse ali e ela ficasse invisível aos olhos de seus predadores. Uma corrente de vento se fez presente naquele instante e os ouvidos da jovem captaram um som agudo de ferro se arrastando. O portão havia se aberto, não todo, porém o suficiente para a figura esguia da garota passar por ele. Ignorando os machucados em seu joelho, Melina se abaixou, engatinhando no chão devagar, tentando não fazer barulho e no momento certo deslizou para dentro do palacete, ficando encolhida em um dos primeiros degraus da escada onde só dava para ver as sombras dos canalhas que se aproximavam como cobras prontas para dar seu bote. Os segundos pareciam horas para a jovem ali escondida, lágrimas grossas escorriam por seu rosto e suas esperanças de ser salva já estavam se esgotando, seria violada e morta ali mesmo. O sentimento de impotência era crescente em seu interior, junto com uma raiva em seu âmago que a fazia desejar a morte de cada um desses desgraçados. Subitamente um barulho foi ouvido ecoando pelo local, um rosnado bestial que fazia qualquer ser minimamente humano paralisar de medo, menos Melina. Naquele momento seu choro cessou e ao invés de medo, veio uma estranha sensação de amparo naquele lugar. Um vulto gigante passou pela jovem na velocidade de uma bala de revólver. Os homens que já estavam chegando perigosamente perto do palacete sentiram um vento frio lhes atravessar, seguido de um arrepio na espinha. Os três paralisaram no lugar, impossibilitados de se mexer pelo medo latente que sentiam. Às 3h13 da manhã, gritos estridentes foram ouvidos. A jovem escondida conseguiu espiar discretamente pela grade, e seu coração deu um salto pelo horror que seus olhos estavam presenciando naquele momento. O vulto se tornava mais palpável, assumindo a forma de um cachorro com um tamanho descomunal. Sua boca espumava, o rosnado ficando mais alto. O primeiro canalha já se encontrava no chão com muito sangue escorrendo de seu pescoço dilacerado pelas presas da besta. Os dois restantes conseguiram correr. O cão tomou impulso com suas patas traseiras e saltou em cima de seus alvos sem o menor esforço para pegá-los e cravar as presas em seus pescoços, rasgando tudo o que via pela frente. Por vez. Os olhos de Melina se fecharam com força, mas ainda podia-se ouvir os gritos apavorados juntamente com os barulhos perturbadores de membros sendo arrancados a dentadas e ossos se quebrando como se fossem apenas gravetos. Momentos depois a garota conseguiu se levantar e saiu devagar do palacete, tentando não olhar para o que restou dos homens no asfalto coberto de sangue e pedaços humanos. Por um segundo ela até sentiu alívio, seus algozes não iriam mais importunar nem ela e nem ninguém, e então correu por um quarteirão inteiro até chegar em sua casa quase chorando de felicidade ao ver que finalmente estava no calor de seu lar. O cansaço tomou conta de seu corpo, se jogou no sofá ao lado da avó que continuava lá imóvel. Melina não acreditava no que seus olhos tinham presenciado naquela noite, não queria acreditar. Quem iria acreditar? Era tudo uma alucinação criada pelo pânico. Não é? Cave Canem. Cave Canem. Cave Canem. A velha repetia essas palavras com a voz rouca e grave, olhando fixamente para a neta ao seu lado, os olhos vazios. Sua mão enrugada e trêmula se erguendo para fazer o sinal da cruz no peito da garota e dar um sorriso com os poucos dentes que lhe restavam na boca. A jovem se assustou encarando a avó. Sua respiração ficou ofegante, outro arrepio percorreu sua espinha com um terror puro após perceber que nada havia sido criação de sua cabeça. Por aquele resto de noite o cão voltava a ser um mosaico no piso do Palacete Bolonha e descansava com a sensação de dever cumprido, satisfeito por seu trabalho como vigilante. Para o meu amigo Vicento Hughes, em memória aos bons contos policiais. Às vezes, é verdade, às vezes, é só uma mentira bem contada, baseada em situações irreais.
mas que, sob as circunstâncias do momento, poderiam acontecer. Provérbio itaísta. Tashu se lembrava bem. Já no decorrer da década do retorno de Adrag, o senhor do caos e da destruição, sua vida começara a desandar, acompanhando o rumo que o mundo parecia ter tomado. Ele só não sabia. Sua mãe bem que avisou. Seus irmãos. Todos o alertaram para o mesmo fato, que o seu casamento com Ramara, fadado ao fracasso desde o começo, uma hora culminaria em desastre. E foi exatamente o que aconteceu. Entretanto, demorou pelo menos uns 10 anos para entender a real profundidade daquelas palavras. Havia total verdade nelas. Isso com certeza explicava por que Ramara o havia deixado por outro, justo quando o casamento parecia florescer. Meu novo homem é mais rico e muito melhor de cama. Foi a primeira coisa que ouvirá dela quando descobrira a traição. Era impressionante, Ramara parecia sentir um prazer doentio em insultá-lo. Por quê? Havia rumores de que essa infidelidade datava desde antes do casamento, segundo sua irmã, Tatiar. Mas não estava a fim de averiguar essa informação. Já sabia mais do que o que gostaria de saber e, àquela altura, desconfiava que fosse mesmo verdade, embora a opinião de Tatiar sobre Ramara sempre tendesse a ser enviesada, as duas se detestavam, e ela, assim como a mãe e os irmãos, a considerava uma psicopata, por conta de certas atitudes. Mas Tashu discordava veementemente. Ramara podia ser o que for, mas chamá-la de psicopata seria um exagero muito grande. Havia sido uma namorada e uma esposa amorosa durante parte do casamento. Além disso, era fissurada pelo filho. Mas, sim, era rude. Sim, não costumava ser muito gentil ou prestável. Nada gentil ou prestável, e muito menos sensata. Sim, tinha um difícil temperamento. Sim, não merecia a dedicação de nenhum cavalheiro. Adorava insultá-lo e humilhá-lo. Isso era verdade. Tudo isso era verdade. Como pude ter sido tão burro? Refletia Tashu, ao despertar cedo naquele cálido dia de verão, excepcionalmente quente para os padrões de Whitsunday, e às vésperas do feriado da promessa divina, surpreendido pelo toque do Telek. Não é cedo demais para isso. Mesmo achando a hora inoportuna, apanhou o aparelho da mesinha de cabeceira, disposto como despertador, e converteu-o para a forma de tablete. Ramara Orimou Mazi, lia-se na tela. A face de Tashu iluminou-se. Sua vez na guarda compartilhada. Hora de buscar o filho, Bilo. Atendeu a ligação, tão empolgado que quase se esqueceu da mulher intragável com quem tinha de lidar, Ramara? Mas, naquela ocasião, não era ela quem falava do outro lado da linha. Em vez disso, uma voz masculina falou, Tashu? Gair? Franziu as sobrancelhas, aturdido. Era o atual marido da ex-mulher. Aliás, podia ouvir a voz dela ao fundo, berrando, certamente em virtude dos impasses cotidianos que às vezes aparecem. Afinal, berrar era o agir natural de Ramara, a mulher mais escandalosa que já conhecera. Por que está me ligando? Aconteceu alguma coisa aí? Sua voz denotava forte preocupação. Cheguei de viagem ontem. Sim. Aconteceu. Aconteceu uma coisa muito, muito séria. O quê? É melhor você vir aqui e ouvir o que a Ramara tem para falar. Lamento dizer, mas é algo chocante demais para ser dito numa ligação. Acrescentou com veemência, antes de desligar, venha logo, por favor. Precisamos de você aqui. Tashu ficou intrigado e, ao mesmo tempo, apreensivo. Sentindo como se estivesse tateando no escuro numa sala entulhada, esperando tocar em qualquer objeto, sem saber ao certo em que, mas podendo, com isso, se machucar. No primeiro andar da esfera central, terminou o desjejum, e foi correndo se vestir. Abriu o guarda-roupa e escolheu as primeiras vestes que viu penduradas. Ausentou-se do quarto, contornou a lateral do corredor circundante, à esquerda, e cruzou o passadiço que lhe dava acesso à espinha dorsal, por onde percorria o elevador. Desceu do terceiro andar da esfera central à esfera sul, em direção ao andar térreo. Atravessou o saguão e o corredor que o ligava ao hall, saindo da residência pela porta dianteira.
Como toda a construção daquele estilo, consistia num amontoado de casas com formato esférico, interligadas por um cilindro gigante, composto internamente por um elevador e uma escadaria que o serpenteava nas paredes, abarcando diversas salas, próprias para serem utilizadas como estabelecimentos comerciais. O galecão acinzentado brilhante de Ramara ficava a algumas quadras de distância. Tempos atrás, havia sido alvo de todo tipo de publicidade. A cena de um dos crimes mais emblemáticos da história milenar da pacata Whitsunday, onde uma criança, enquanto os genitores dormiam, fora raptada durante a noite por uma estranha figura encapuzada que tirara proveito de uma festa fantasia na vizinhança para invadir a Voiler. Uma estação depois, acabou sendo encontrada morta nas matas de difícil acesso do hemisfério sul, lar da maioria dos seguidores de Adrag. A região era mais vulnerável à presença do inimigo devido à sua latitude meridional, estando mais próxima do abismo dos tentáculos agourentos, o verdadeiro lugar dele. Desse modo, a instalação de câmeras e drones para monitoramento era uma tarefa quase impossível. E mesmo após a Segunda Guerra Intergaláctica, já que alguns de seus seguidores, absolutamente frustrados com a derrota, estavam muito relutantes em abandonar a região. Faziam de tudo para ressuscitar seu mestre, sem sucesso, bloqueando o espaço com os robôs de ataque que haviam fabricado durante o conflito. Consequentemente, todos levaram a crer que seriam necessários mais uns anos até os exércitos e as missões itaístas terminarem a limpeza. Na época do caso da criança morta, a polícia contratada seguiu o rastro do criminoso pelas filmagens externas e internas do galecão e dos lugares monitorados pelos quais o criminoso passou, sobrevoando na nave, mas, mesmo com muita labuta, não conseguiu capturá-lo, desencadeando em sérios problemas financeiros. Além disso, centenas de outras polícias também tentaram e falharam, perdendo a oportunidade de lucrar com a resolução do caso. Durante os anos seguintes, os habitantes de Whitsunday passaram a trancar a porta de casa todos os dias, por precaução, até que o caso caiu no esquecimento dos leigos e a Voiler segura, que todos conheciam, continuou mostrando-se pacata. A residência em questão acabará sendo vendida pelos pais da criança morta, que passaram a associar o lugar ao pesadelo que vivenciaram. Gaeir, um psiquiatra forense de renome, adquirira a propriedade, devido à sua paixão por estudar a mentalidade de criminosos. Queria ter a experiência de reconstruir mentalmente a cena do crime todos os dias, o que Tashro achava muito bizarro. Foi recebido pelo atual marido da ex-mulher na entrada principal, assim que chegou ao galecão, encontrando Ramara desabada de joelhos no assoalho, chorando alto, sem parar. "O que aconteceu?" indagou, erguendo um pouco a voz. Obteve a resposta no segundo seguinte. À frente da ex-esposa, havia um papel manuseado. E, ao lado, um envelope aberto com o selo do Corvo Correio. Engoliu em seco. Inclinou-se e apanhou o papel do chão. Numa caligrafia apressada e grande, lia-se: "Seu filho está comigo. 3.000 guingues para o resgate. Outubikir, Jois Nabucro Binezundra Tolar OBS. Se chamar uma polícia, eu vou matá-lo." Seus olhos saltaram de repente. "Pelas lágrimas de Ita, quem escreveu isso?" perguntou, atordoado, virando o papel para o lado oposto à procura do remetente. "Cadê meu filho?" "O remetente é anônimo", atalhou Gair. "Naturalmente." Tashro agitou o papel no ar, exasperado. "Mas como? Quando? Quando isso aconteceu? Como vocês puderam permitir uma coisa dessas? Faltou responsabilidade da parte de vocês, não é?" "Não faltou nada, não faltou." A voz chorosa e entrecortada de Ramara soou abafada do chão. "Alguém entrou aqui durante a noite", respondeu Gair sombriamente, pegando o papel de volta e guardando-o dobrado no bolso. "Estávamos dormindo. Entrou no nosso quarto, pegou o Bilo do berço e deu uma injeção nele, provavelmente para não despertar e começar a chorar, o que teria nos acordado. Vimos hoje de manhã nas câmeras, assim que nos levantamos, e percebemos que ele tinha sumido. Mas não dá para saber quem é, claro. O sujeito se cobria com um capuz. Aquele mesmo caso, se repetindo." Horrorizou-se Tashro, trazendo-o à lembrança.
pois Egair soltou um suspiro pesado. É isso que me preocupa. Será que é a mesma pessoa? Homem ou mulher? Assim como naquele caso, não deu para saber também. O capuz era folgado nele. Posso ver? Erguendo o telex em sua direção, Gair lhe mostrou as filmagens internas e externas da residência. A descrição feita pôde ser confirmada. Assim como no caso anterior, o criminoso partiu numa nave com a criança. Tashro desesperou-se. Deuses, parece ser a mesma pessoa mesmo. Parece até que é o mesmo. O que vamos fazer agora? Preciso do meu filho vivo. Preciso dele, dar o dinheiro a ele, óbvio. Hamara levantou a cabeça do chão, de repente, exibindo uma expressão raivosa no rosto banhado por lágrimas. Você queria o quê? Que corrêssemos o risco de contatar nossa seguradora para chamar uma polícia. E onde vamos arranjar 3.000 guindes? A mulher soltou uma risada artificial e sarcástica. Idiota, esqueceu de quem você é sobrinho. A imagem dos tios, Castrovis e Marla, materializou-se em sua mente. Respirou fundo, tentando ficar calmo. De fato, era a única saída. Deuses, será que eles já estão acordados? É fim de semana, vamos tentar, pelo menos. Falou Hamara, apreensiva, enquanto se levantava. Compareceram ao galecão verde esmeralda com tons rosados e azulados, a 3 quadras dali. A campainha soou várias vezes e não obtiveram resposta. Pararam um tempo, desanimados, recostando-se na área exterior da gigante esfera sul, que se erguia a partir do subsolo, com sua base achatada, assim como o cume. Hamara deslizou, lentamente, pela parede, até cair sentada no chão. Ita tenha misericórdia de nós. Tashro chorava intensamente. Quero meu filho de volta, quero ele de volta agora. O rosto risonho de Bilo, com as icônicas bochechas rosadas, lhe veio à mente. Lágrimas inúteis brotaram dos olhos daquele pai desolado, marcadas pelo profundo desespero e pavor. O tempo se arrastava. Na rua em frente, avistaram um homem alto, de ombros largos e andar ereto, trajando uma camisa sem mangas e uma bermuda esportiva. Mesmo de longe, Tashro o reconheceu. Era Janoir, fundador e CEO da sua seguradora, a Clenai. Estava voltando para casa, logo à frente, no fim de uma de suas corridas matinais. Uma ideia finalmente lhe ocorreu. Ei, ele pode nos ajudar. Quem? O Janoir? Hamara pôs-se de pé. Sim. Com certeza tem muito mais intimidade com meus tios do que eu. Pode ligar para eles abrirem a porta, se a gente contar o que aconteceu. Ela e o marido concordaram. Os 3 retomaram o caminho pelo jardim. À beira da calçada, Janoir, o genro querido de Castrovis e Marla, ao ouvir passos no gramado do sogro e da sogra, correu os olhos mais adiante. Tashro! Que bom ver você, rapaz! Exclamou, fazendo aproximação. Companhia um tanto inusitada, hein? Pela cara de vocês, acredito que tenham uma boa razão para isso. E temos! Apressou-se a dizer, arfante. Com a ajuda de Hamara e Gair, Tashro contou o motivo da visita. Uma sensação de pavor obscureceu o brilho nos olhos de Janoir. Vou ligar para eles agora, não se preocupem. Acionou o telex no pulso e o converteu para a forma de tablete, levando-o ao ouvido. Nesse minuto! Durante a ligação que se seguiu, Janoir foi direto ao ponto, introduzindo o assunto de forma clara e precisa, como o bom orador que era. Ao fim da chamada, voltou-se para as visitas. Eles vão receber vocês lá na porta. Estão descendo. Rápido! Ele os empurrou devagar. Se apressem. Agradeceram muito a ele, e o seguiram pela dianteira da propriedade. Castrovis e Marla abriram a porta do galecão verde esmeralda com tons rosados e azulados. Pelos deuses, que horrível! Que horrível! A matriarca estava claramente apavorada. Já depositamos o dinheiro. Adiantou-se o patriarca, a voz trêmula. Vão! Vão lá! Deem logo o dinheiro a ele!
Hamara acessou rapidamente o Outubicare no Telec. Soltou um suspiro. Depositei, ficaram quase permanentemente em silêncio, impacientes, aguardando, cabisbaixos, o retorno do sequestrador, que combinara de deixar a criança no galecão de Gair. Tasro Bank tentou puxar assunto com a ex-esposa, no que dizia respeito ao filho. O temperamento dela podia ser um empecilho para qualquer demonstração de amizade ou simpatia, mas, afinal, estavam juntos naquela empreitada. Pai e mãe, cúmplices na difícil missão de educar um novo ser humano, e prepará-lo para a vida. Hamara, no entanto, permaneceu impassível e agia como se o ex-marido estivesse falando sozinho. Vasculhando suas lembranças, Tasro desconhecia por completo outra ocasião em que ela parecesse mais abalada. Anoiteceu. Vários dias se passaram, dias sombrios que se arrastavam, como se impedissem que as horas avançassem em seu curso natural. Mas a espera, que pareceu infinita, não foi vã. Sabiam que demoraria, pois o sequestrador certamente estava no hemisfério sul, fora do alcance das zonas de monitoramento. A primeira noite do feriado da promessa divina, que marcava a reconciliação entre os deuses e as suas singelas criaturas, renovou as esperanças. Reuniram-se todos no galecão de Gair, sem cerimônia, sem presentes, sem nada, sem dúvida, na pior noite de feriado da promessa divina de suas vidas. Conforme o esperado, no entanto, durante as horas derradeiras daquele dia para lá de Soturno, um corvo pousou na caixa do corvo-correio, trazendo uma encomenda, e seguido por outros atrás. As muitas lágrimas cessaram. A luz arroxeada se acendeu, e tornou a minguar quando a encomenda foi retirada. Era uma grande caixa, empacotada como se fosse um presente. Sobre ela, uma carta havia sido pregada. Lia-se, em tinta vermelha, meu presente do feriado da promessa divina. Desesperados, e sem saber no que pensar, desembrulharam a caixa com ferocidade e a abriram. Seguiram-se gritos de horror. Dentro havia um cadáver. O cadáver do pequeno Bilo. O último acontecimento havia sido a gota d'água. O caso foi levado da seguradora Clenay para a polícia Segurat, que deu início às investigações na manhã seguinte, após ser convocada uma reunião em cada um dos conselhos de patriarcas e matriarcas do grande parque, repleto de esculturas meticulosamente polidas, a maioria homenageando figuras históricas, para comunicar às pessoas sobre o crime e o perigo iminente à espreita. Tudo dava uma sensação de que o feriado da promessa divina tivera de ser cancelado. Com isso, a segurança em Uistandei foi reforçada, e Tasro, Hamara e Gair, depois de um tempo, chamados ao gabinete de Dambron e do avô, seu Eddard, sob a vigilância de robôs. Que brincadeira foi essa? Bradou Tasro estonteado. Que brincadeira foi essa? Reiterou Hamara, as lágrimas, achando que enlouqueceria. Não dá mais. Eu pensei comigo mesmo, disse Gair seriamente. Temos que levar isso para uma polícia. Fizeram muito bem, aprovou seu Eddard. Seguimos o rastro do criminoso pelas filmagens dos drones, anunciou Dambron calmamente. Mas não conseguimos rastrear todo o seu percurso, ele viajou para o hemisfério sul, como já era esperado. Mas nossas investigações não foram em vão. Rastreamos a conta do Outubicare, que o criminoso nos forneceu naquela carta, anunciando o sequestro. E o que vocês descobriram? Indagou Tasro, arfando de ansiedade. Ah, se eu pego esse filho da puta! Que ele apodreça na cadeia! Que apodreça! Que apodreça! Borrifos de lágrimas saltaram de seus olhos. O rosto risonho do filho, com as icônicas bochechas rosadas, reapareceu, torturando a sua mente da pior maneira possível. Nunca mais vou poder vê-lo de novo. Nunca mais! Os dois policiais deixaram o ar escapar, pesarosos. Descobrimos que se trata da conta de um prisioneiro de origem tatilantesa, um psiquiatra forense, assim como você, Gair, detido por acobertar criminosos em troca de cobaias para experimentos psiquiátricos. Investigamos tudo sobre ele, o Telec que ele usava, tudo, explicou seu Eddard, e fez uma pausa. Ou seja, se o sujeito está preso,
o acesso à sua conta permanece proibido, o que nos levou à seguinte conclusão: alguém teve acesso à conta dele e a usou para não se identificar para a polícia. A conta dele foi hackeada. Seu Eddard suspirou. Aí que está o X da questão, Sr. Gair. O software de segurança confirma que a conta dele não foi hackeada. Tivemos que descobrir como o criminoso conseguiu esse feito, se tinha alguma ligação com esse prisioneiro, algo nessa linha. Tasro, Hamara e Gair absorveram aquelas palavras em reflexão e retribuíram o entendimento. Acabou que ouvimos relatos de outros casos semelhantes. Agora que tudo foi levado ao conhecimento do público, continuou seu Eddard, aquele caso anterior também está sendo relembrado, o vídeo do criminoso raptando a criança, que viralizou tempos atrás. Está sendo revisto em massa agora. É interessante observar, olhando bem, que, tanto do caso Bilo quanto do caso da criança desaparecida e morta, o vídeo é, na verdade, o mesmo. Não, Sr. Gair? O homem piscou, com um olhar desconfiado. O que está insinuando? Que o senhor fez uma montagem. Crianças, quando muito pequenas, são muito parecidas, não? E pessoas são dificilmente identificadas debaixo dos lençóis, não são? Pegou esse vídeo antigo da internet e juntou com o das filmagens exteriores do mesmo galecão. Os drones puderam registrar também, você fingindo raptar a criança viva, quando ela já estava morta. Viajando para fora das zonas de monitoramento e depois voltando sem o capuz. Ordenando, ainda, que os corvos fossem buscar o cadáver da criança de volta no horário previsto, para dar ao caso um toque artístico, com um requinte de crueldade. Típico da mentalidade criminosa que você se aventura em estudar e tanto fascina. Gair gargalhou. Isso é ridículo. Fantástico. Fantástico. E quem matou a criança, então? Vai dizer que fui eu agora. Não, não foi você. Seu Eddard abriu um sorriso triunfante. Foi sua esposa, é claro. A mulher que, se utilizando de um excelente bode expiatório, que lhe possibilitou um bom dinheiro, ainda por cima, você tentou acobertar em troca de cobaia para experimentos psiquiátricos. Assim como fazem os seus amigos daquela sociedade clandestina de psiquiatras forenses, de ajuda mútua e contínua, não é? Sua última fala desconcertou Gair por completo. Foi um acidente doméstico. Hamara se levantou de uma vez, desatando a chorar. Eu juro. Não foi minha culpa. Acidente doméstico, é? Dambron riu com escárnio. E o que diz das filmagens externas do seu galecão, às quais tivemos acesso agora, quando fomos reforçar a segurança da Voiler? Que mostram você se referindo à criança como um fardo de que estava disposta a se livrar. Tasro saltou da cadeira, estarrecido. Então é verdade isso. Seu Eddard silenciou por um momento e disse, lamentando, receio que sim. Não, Tasro. Gritou Hamara. É mentira. É mentira. Então, vamos ver o que as filmagens internas do seu galecão têm a nos dizer. Não adianta tentar apagar, nosso contrato nos garante o acesso, ouviu? Por um momento, Hamara pareceu aflita. Seu Eddard sorriu, irônico, ao constatar. Nesse caso, vejo que sua consciência não está tão limpa como diz. A mulher desarmou completamente. Chovia lágrimas de seus olhos. Mas eu não queria ter feito isso. Eu juro. Talvez até quisesse, mas o tempo era o pai de todas as consequências. Prosseguia sua longa viagem, sempre linear, sem poder parar ou voltar atrás. Numa belíssima tarde, fui com um amigo passear ao cemitério. Abrimos o portão e entramos nessa tétrica morada, em que a igualdade impera com a sua fria realidade, mostrando aos olhos do observador o que é a vida senão um composto de ambição, gozos materiais, orgulho, glória e fumo. Depois de termos dado alguns passos por entre as sepulturas, encontramos uma mandíbula humana, ainda possuindo dentadura, tão linda e tão perfeita, que, sem querer, fomos atraídos para ela. O meu amigo e eu ficamos de cócoras e começamos a admirar essa linha de dentes tão uniformes. De quem seriam estes belos dentes?
Interroga-me o meu amigo. Ora, como posso te dizer, se também estou impaciente por saber de quem poderiam ser? Mas seriam de alguma bonita, de algum cativo ou de algum figurão? De mulher, com certeza, não foram, em vista do tamanho dos dentes. De cativo também não, mas podem ter sido de algum figurão orgulhoso. E por que essa é tua suposição? Por uma razão muito clara, a lei da compensação. Como a lei da compensação? Pois não sabes que um tudo governa essa lei? Em alguns casos, mas, que seja uma lei, duvido. Não duvides, em toda a vida do homem governa sempre essa fatal lei. Ora, por caridade, deixa-te disso, pois não vemos tanta gente gozando verdadeira felicidade merecida, ou, antes, mais própria, para sofrer grandes infelicidades? Pobre amigo! Como passas na terra sem observar os homens? Palavra. Não tô entendo. Explica-me o teu pensamento? Vou te explicar. És da escola desses que pensam que a felicidade está em possuir-se ouro, ou uma posição brilhante na escala social, não? Conforme. Quando o homem deixa o caminho da honra para seguir o trilho tortuoso em busca do ouro, não pode nem deve ter a felicidade, porque a sua consciência o está sempre acusando. E assim é o homem que galga a posição brilhante, fraqueando o caráter pelo servilismo. Muito bem. Mas se eu te disser que raros e muito raros são aqueles que, possuindo ouro ou uma linda posição, não abusam da cega fortuna para mais tarde virem a sofrer das injustiças que praticaram, o que dirás? Que és um pessimista. Não, não sou um pessimista. Quanto mais o homem gozar da felicidade, mais sofrerá de infelicidades. Quer um exemplo? Ora, deixa de exemplos e de maçada de filosofia, que eu não nasci para ela, interrompe-me o meu amigo. Ah, leitor! E é exato, eu, sem querer, também lhe estava amolando com a minha filosofomania. Perdão. Levantamos da linda posição em que tínhamos estado e seguimos para diante. Fomos assentar na soleira da igrejinha, que se acha colocada no alto do cemitério. Que linda paisagem que desfrutávamos desse lugar! O sol, no ocaso, mandava os seus últimos beijos dourados aos cumes das colinas e fazia destacar na penumbra o aveludado dos arvoredos. Pequenas e leves nuvens alaranjadas, avermelhadas, purpurinas e cor de pérola volitavam no horizonte, descrevendo curvas caprichosas. Na macia grama das várzeas pastavam os animais, dando uma suavidade de tons nessa poética paisagem que se desenrolava aos nossos olhos. A cigarra entoava seu monótono canto na relva do vale, que fazia o meu amigo e eu abismarmos-nos em uma funda melancolia. O crepúsculo começava. Os trabalhadores deixavam os seus diurnos afazeres e soltavam alegres ruídos, que vinham reboar onde estávamos, fazendo sobressair ainda mais o silêncio dessa morada dos finados. Nós sofríamos sensações doridas. E essas belezas da paisagem, refletindo na cidade dos mortos, tinham o poder da atração de uma voragem. Convidei o meu amigo para sairmos desse misterioso lugar, aceitou. Quando chegamos perto da mandíbula, paramos como se ela tivesse desconhecido o imã. E se ela for esta noite contar a sua história para nós? Disse eu para o meu amigo. Estás doido? Pois acreditas em almas de outro mundo? Não, mas não se deve brincar com essas coisas. Mas, se ela fosse, as nossas dúvidas terminavam sobre a verdadeira figura que ela fez neste mundo. Deixa de brinquedos. Vamos. E o meu amigo arrastou-me dali. Quando saímos do cemitério, o sino fazia soar Ave Maria. Eram 10 horas quando entrei em casa. Depois de ler até às 11 o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, deitei-me e logo conciliei o sono. Fui despertado com as pancadas do relógio que vibravam meia-noite. O meu quarto achava-se iluminado por uma luz azulada, que esbatia uma tétrica e horrenda claridade, desenhando os objetos com formas fantásticas. Levanto a cabeça do travesseiro para procurar o foco desse clarão. Meus cabelos se eriçaram de maneira tal que o corpo começou a estremecer tanto como se tivesse um contato com as correntes de uma máquina elétrica. Era um fato sobrenatural o que eu estava presenciando. A mandíbula, que o meu amigo e eu tínhamos admirado no cemitério, achava-se a alguns passos de minha cama.
os seus lindos dentes sendo banhados dessa horrível luz, o que ainda fazia sobressair muito mais a sua uniformidade. E, coisa notável, o foco dessa irradiação partia desse queixo. Quando ia encarar esse novo condutor de luz, já o quarto estava em completa escuridão. E não eram passados 2 minutos quando a claridade tornou a aparecer mais intensa. E, em lugar do misterioso osso, achava-se uma caveira coando, por todas as suas cavidades, a horrível luz. Oh, como era terribilíssima de se vê-la! A fantástica reverberação tornou a sumir-se. Passado 1 minuto, reapareceu. Não era mais a caveira que se achava a alguns passos da minha cama, era um perfeito esqueleto, jorrando, por todas as suas cavidades, grossos raios de um fogo azul claro. E o que me admirava era de querer fechar os olhos e não poder. O esqueleto deu de andar para o meu leito. As suas ossadas faziam uns horríveis corridos, como se fossem grandes guizos de colossais cascavéis. Era medonho o quadro. Parecia-me que estava sonhando e não presenciando uma realidade tão sobrenatural. Pelo desaparecimento da intensa luz, o fantástico quadro sumiu-se. O meu cérebro começava a tornar-se um caos por ver tão misterioso espetáculo. As artérias batiam com tal força como se quisessem arrebentar. A laringe achava-se tão ressequida que nem deixava sair o menor som. Os olhos desmesuradamente abertos representavam-me quererem saltar das órbitas. E o corpo, finalmente, sofria convulsões terríveis de suportar-se. Era o suplício de Tântalo. A luz tornou a aparecer. Mas, desta vez, era o lampião que a dava e não o fogo fantástico. E, em lugar do horrendo esqueleto, estava um bonito homem, possuindo, pouco mais ou menos, 40 a 45 anos. Não se assuste comigo. Queria saber quem eu era. Vim lhe satisfazer a curiosidade, disse-me o fantasma, com uma voz que nada tinha de horrível, e mostrando os dentes superiores tão formosos como os inferiores. E sentou-se em uma cadeira junto à mesa em que trabalho, dando as costas ao lampião. Quer ouvir a minha história, senhor curioso? Fiz-lhe com a cabeça um sinal afirmativo. E o fantasma, com voz simpática, começou assim a sua história. Tive uma educação descurada. Meus pais não souberam dar-me exemplos de moral. Cresci na pobreza e com a cabeça cheia de quimeras. E, quando vi que, para gozar o mundo, era preciso ouro e muito ouro, não lutei com a consciência, atirei-me com sofreguidão no caminho do vício para chegar logo ao objetivo que almejava. Pratiquei ações repugnantes no jogo, e desgracei pais de família, que eram arrastados nesse vício devorador. Precisava ser rico, havia de ser. Custasse o que custasse. Desgraçado do homem sem moral! Suspirou o fantasma. E continuou, passado algum tempo, possuía regular fortuna, amassada quase toda com lágrimas. E esse ente sobrenatural inclinou a fronte, e por alguns segundos ficou em mutismo. Um mocho, no telhado, gemia como um moribundo que está nas vascas de uma morte dolorida. O vento, correndo pela rua com vertiginosa velocidade, bramia furioso como assaltado por desconhecido inimigo. E o lampião, derramando raios de amarelenta claridade, fazia sobressair as corretas formas desse misterioso fantasma. Depois de alguns momentos, disse com voz que vibrava como metal, já a sociedade cortejava-me com seu melhor sorriso e não se importava da maneira por que tinha sido feita a minha fortuna. Alguns ricos imbecis já me haviam oferecido as mãos de suas filhas, como mercadores que só visam ao lucro como suprema felicidade. Eu as rejeitei, porque nenhuma delas trazia a fortuna que ambicionava. Comecei a galantear a mulher de um velho de fortuna sofrível. Daí a 3 meses, o leito do pobre homem era manchado pelo adultério. E, passado 1 ano, um mísero marido expirava de uma dose de veneno receitada por mim e propinada pela própria mulher. Ficou ela herdeira de uma fortuna de 500 contos de réis. 6 meses depois desse crime, recebia a face de Deus vivo a esposa cúmplice. Remorsos não possuía, porque a moral era um mito para mim, o homem material na plenitude da palavra. Eu já escutava esse misterioso personagem sem medo algum. Estava impacientíssimo por ver o fim dessa história, que possuía para mim notável interesse. Adivinhou-me o pensamento.
Sim, senhor curioso, é uma história moral que estou vos contando. Não fiquei admirado de ele pressentir o meu pensamento, em vista do modo tão sobrenatural com que veio contar a sua história. Depois de achar-me com essa lindíssima fortuna, continuou ele, mas o gozo material apossou-se do meu pensamento, desgracei donzelas, usando da máscara da hipocrisia. Outras que relutavam contra os meus sensuais prazeres, comprava-as, dos próprios progenitores, que as vendiam, em vista da pobreza dos seus albergues e do punhado de ouro que eu lhes atirava. Era o terrível gozo do materialista, que não podia ter remorsos desses infames prazeres. E, no entanto, eu afivelava a máscara do hipócrita, para poder achar grande prazer no papel que representava ante a sociedade quando havia elogiar-me pelo meu bonito caráter. Mísera humanidade! Como vos cega os raios do ouro! Inteligência, probidade e todas as virtudes são espezinhadas pelo homem de ouro. Como ainda custará para essa humanidade alcançar a sua perfectibilidade? E o fantasma tornou a cair no silêncio. O mocho, no telhado, continuava a soltar os feios gemidos. O vento ainda corria na rua, bramindo com dobrada fúria. E o lampião, meio apagado, dispendia fraca luz, fazendo os objetos refletirem esquisitas sombras. O duende continuou assim a sua história, como achava tolo quando alguém me dizia que tinha medo de praticar ações que a consciência depois o acusasse. Ria-me bastante desses prejuízos, que sempre encontrava em muitos homens. Nessa ocasião, o misterioso personagem levantou-se. O lampião bruxuleava a tênue claridade. Achava-me em um banquete, contentíssimo, continuou o meu historiador, quando fui acometido por um ataque apoplético. O homem que havia desfrutado o mundo, sob a forma do materialismo, passava a outra vida, fulminado por esse ataque. Começava o castigo. E o fantasma disse isso com uma voz tão cavernosa e sumida, que o encarei profundamente, e formulei estas palavras: que castigo? O castigo da compensação. Depois de morto. Disse-lhe, ansiado por saber os segredos de além-túmulo. Sim. Depois de morto ia sofrer o que não havia acreditado jamais, a vida do espírito. Quando ouvi essas palavras articuladas por esses lábios, sem querer sentei-me na cama, como se tivesse sido tocado por mola oculta. Enfim, ia saber o futuro da outra vida. Portanto, interroguei o duende com uma comoção violentíssima. Então, o espiritismo é uma ciência exata? É. E eu, o homem dos gozos materiais, ia sofrer mais do que aqueles espíritos que havia feito padecerem debaixo das minhas garras. A minha fortuna foi roubada a metade e a outra caiu às mãos da nação por falta de herdeiros. E o meu corpo foi atirado em uma mera sepultura e, depois de muitos anos, os seus ossos andavam jogados a esmo pelo cemitério. E como pôde reencarnar nesses ossos que estavam assim dispersos? Por força que não nos é dado descobrir. E, também, é vedado dizer-me como ouviu as minhas palavras no cemitério? Isso posso vos contar. Na ocasião que vós e o vosso amigo ficaram de cócoras, observando que havia sido a minha mandíbula, o meu espírito, que passava naquele momento por esse lugar, foi atraído ali por força invisível a escutar o que vós e o vosso amigo diziam. E por que trouxestes aquela luz azulada? Em razão de vir aderente aos ossos a terra impregnada de fósforo gasoso, e, entrando neste quarto escuro, desenvolveu o vapor luminoso. E por que chegastes aos pedaços? Basta, senhor curioso, não posso mais tardar. Adeus. E estendeu-me a mão. Quando lhe dei a minha, não pude deixar de soltar um grito pela frieza e forte aperto dessa destra, que me arrochava os dedos como se fosse um torno. Seria sonho ou realidade isso tudo que escrevi? Se foi sonho, é que as páginas de Allan Kardec, conjuntamente com a minha visita ao cemitério, imperaram-me na imaginação para ter essa ficção. E, se realidade, tornei-me, sem querer, um bom médium, e, portanto, com bons auspícios de ir para o hospício de Pedro II. Abre anúncio. O cemitério de Regor. Eu já me habituara à lamúria dos ventos mesquinhos. Vencendo alhures as frestas escarpadas das falésias, cá se atiravam impiedosamente contra as crespas ondulações da extensa charneca lindeira ao vilarejo de Chairaf.
e, para mais além, descansavam no tapete relvoso que antecipava o tumultuo verde da floresta de teixos e ciprestes. Naquela noite de plenilúnio, porém, o lamento angustiante do vento experimentava modulações fantasmagóricas. Nas estradas que conduzem às vivendas rurais, onde a desolação da charneca junta-se sempre à opressora sensação de solidão, mesmo que o transeunte esteja em comitiva, o que se ouvia era um coro de vozes atribuladas, como se o vento, ao precipitar-se sobre o velho cemitério de Regor, consigo arrastasse a aflição até então silenciosa dos quanto ali jaziam sepultados. Regor fora, no passado, uma vila de prestígio em nossa região. Aqui, camponeses e aldeões evitam falar sobre a mortandade que dizimou toda uma considerável população, algo em torno de 1.500 almas, há mais de 200 anos. Da vila de Regor ficou em pé apenas o solitário campanário de pedra da igreja de São Jerônimo, que deita as suas sombras geladas sobre as cruzes e sepulcros do cemitério ancião. Circundados por ruínas revelhas, repletas de brumas, ainda hoje os túmulos de Regor acolhem, de braços e ventres abertos, todos os mortos do condado de Tzirave. Minha avó paterna admitira, há bem pouco tempo, o cingir do abraço apertado de Regor, mas ela estava felizmente morta quando declinou a sepultura. Meu pai e meu avô, que repousam ao seu lado, não experimentaram semelhante sorte. Eu seguia sozinho, a pé, pela estrada tortuosa que margeia o cemitério, já bem próximo à minha pequena herdade, quando, fazendo-se ainda mais pungente o queixume dos ventos, vi uma sombra indecisa deslizar sorrateiramente entre os túmulos. Ao longe, pareceu-me que o vulto fugidio farfalhava roupas femininas. Quando avancei para ele, logrei a convicção de que não me equivocara. Uma jovem mulher, bela como uma Vênus de negros cabelos esvoaçantes, tremia à minha presença e buscava refúgio em um nicho do que fora, outrora, certamente, uma digna sepultura. À luz exuberante da lua, a silhueta feminina, de vestido esgarçado, exibia na face uma beleza deslumbrante. Intuí que trazia algo nas mãos. Mas, antes que eu me desse conta do que seria, a jovem despojou-se do objeto, arremessando-o para longe de si. A ela perguntei quem era e o que fazia ali, mas nada ouvi em resposta. A moça parecia assustada. A minha presença significava-lhe, certamente, uma ameaça. Vi que olhou furtivamente para os lados, antecipando uma fuga. Mas, antes que pudesse pôr em prática os seus desígnios, agarrei-a pelos pulsos e puxei-a contra mim. A princípio, a moça esboçou uma reação. Depois, cedeu à minha firme determinação de não a arredar de mim. Ela deixou-se conduzir docilmente à minha herdade, onde a acolhi satisfeito, oferecendo-lhe comida, que ela recusou, e repouso. Como não me considero um homem generoso, atribuí aquele gesto solidário à simples curiosidade, já que era incomum encontrar uma beldade quase nua em um cemitério de aldeia, embora relutasse em admitir que algo em mim se insinuava furtivamente, algo que, para os de corações enternecidos certamente deveria chamar-se paixão. O tempo não existe fora de nós. Trazemos o tempo na alma, resumimos-nos a recordações e expectativas. É preciso, assim, muito equilíbrio. Quando as recordações sufocam e as expectativas trucidam, quedamos prisioneiros de um presente longo e opressor, o futuro nunca chega, o passado nunca passa. O futuro do futuro é tornar-se um amargo passado que, por não se conter em si mesmo, espraia-se no presente e se perpétua. Pois foi o passado que vi perpetuar-se na noite em que levei Vênus para casa. Pairando sobre as névoas de um sonho absurdo, aproximou-se-me a imagem pálida e assustadora de minha avó, que morrera, muito velha, por aqueles dias. Eu estava sentado sobre uma antiga sepultura do cemitério de Regor, ouvindo atentamente a velha defunta falar: promete-me que zelarás pelo meu túmulo. Vovó, bem sabes que detesto túmulos. Não há quem goste deles, afora os ghouls. Ghouls não existem, vovó. Existem. Ainda ontem, os ghouls profanaram Regor. Eles são seres imundos. Percorrem cemitérios e violam os sepulcros. Alimentam-se de cadáveres. Tenho medo do que pode suceder aos meus despojos. Os ghouls são uma lenda, reminiscência antiga, dos tempos em que os otomanos dominavam o nosso país. Eles são demônios famintos.
Violam os túmulos e se alimentam de carcaças humanas. Portanto, promete-me que zelarás pelo meu túmulo. Não deixes que eles se aproximem. O que posso fazer contra eles? Eles fogem, se tu te aproximas. Nas noites enluaradas, assumem a forma de demônios, mas evitam os filhos dos homens. Se os veem, recobram imediatamente a forma humana e debandam assustados. Mas não podes matá-los. Eles nunca morrem, a menos que comam carne humana viva. Mas eles repugnam carne viva. Por isso sempre vivem. De sã consciência, jamais mergulhariam as presas em ser vivente. E sempre estão a vagar pelos cemitérios, nutrindo-se de sangue coalhado e de carne podre. Promete-me, pois, que zelarás. Prometo. És um bom menino, Lukbar. Eu sei. O passado esvaeceu. A neblina rodopiou e sugou a face austera de minha avó. Fiquei apenas eu, sentado sobre a lápide mortuária, arrependido da solene promessa que fizera. Sempre que eu ia ao cemitério de Regor, evitava os túmulos de meus familiares. Sob a mesma sombra gélida do campanário de São Jerônimo descansavam meus pais e meus avós. Talvez pareça desumana esta versão que cultivava os túmulos dos meus antepassados, mas eu tinha sérias razões para assim proceder. Meu pai desceu ao solo de Regor aos 35 anos, vítima de um mal súbito. Minha mãe o amava muito, mas a consternação causada pela exumação do cadáver do meu pai excedeu em muito a dor que ela sentirá 2 anos antes, quando do sepultamento. Assim que a tampa do caixão foi aberta, os circunstantes verificaram, atônitos, que o corpo do meu pai, e ele ainda trazia um punhado de carne podre nos braços e no crânio, estava revirado. E na tampa do ataúde viam-se ainda os arranhões produzidos por unhas desesperadas. Depois desse episódio, minha mãe caiu em um estado de profunda catatonia. Culpava-se pelo terrível destino de meu pai. Mergulhara num estado deplorável. Minha mãe morreu 1 ano depois, internada no sanatório de Tzirave. Quando a vi pela última vez, minha mãe era apenas escombros. Batia, com força, os punhos cerrados contra o peito e gritava, bem alto, que deveria ter sido mais cuidadosa com o meu pai. É verdade que eu tentava consolá-la, mas o fazia sem convicção alguma, pois sabia que ela tinha razão. Era justo seu sofrimento e eu nunca lhe perdoei a negligência. O remorso de que a minha mãe padecia encontrava uma justificativa inarredável, já que era público e notório em Shairaf que o meu avô, um próspero médico rural, também fora sepultado vivo. Recobrar os sentidos e morrer asfixiado no fundo de uma cova profunda. Ainda assim, na manhã seguinte, voltei ao cemitério de Regor, seguindo o mesmo caminho que fizera na noite anterior. Há poucas coisas, neste mundo de Deus, tão desoladas quanto aquele sítio. Mesmo quando o sol segue alto no firmamento, não é possível contemplar as cruzes serifadas sem uma grave constrição no lado esquerdo do peito. Um vago receio, que a princípio se insinua em nossa alma, evolui, paulatinamente, elevado pela decrepitude dos túmulos, para um estado em que o medo, malgrado sem uma razão plausível, é palpável e dominador. E experimentamos, então, uma perturbação de espírito de todo incomum nos estados de vigília, mais frequente nos pesadelos mais angustiantes. Eu estava à procura do objeto lançado fora pela bela jovem na noite anterior e pretendia realizar a missão com a maior brevidade possível. Temi erguer os olhos e deparar-me com o espectro de minha avó, implorando-me para que zelasse por sua sepultura. Bem próxima ao nicho onde a mulher se escondera, havia um túmulo muito recente, em que se viam nítidos sinais de profanação. A terra musgosa estava revolvida e, no interior da cova, vislumbrava-se um caixão de criança recém-nascida, completamente destroçado. A criança não mais estava lá. Encontrava-se, sim, a alguns passos de distância. Jazia sobre um punhado de urzes e samambaias. O cadáver não tinha cabeça e as extremidades do corpo estavam dilaceradas. Não sou um homem piedoso e nem me deixo seduzir pelas emoções. Mas não pude deixar de experimentar certa comoção quando levei o corpinho, que sequer chegará a apodrecer, de volta ao caixão, cobrindo de terra. Eu já me havia demorado mais que o esperado. É possível,
por arte daqueles tão insólitos acontecimentos, que eu já tivesse me esquecido do intuito que me levará ao cemitério de Regor. Portanto, me pus a caminhar, velozmente, de volta para casa, temendo que uma mão pousasse no meu ombro e me obrigasse a zelar por um sepulcro abandonado. Percorria uma senda estreita, entre sepulturas austeras e cancerosas, mas me vi alucinado, porque pisei em algo macio. Ao olhar para os pés, gemi de pavor. Lá estava a cabecinha da defunta, esmigalhada, quase sob a minha bota. Um único instante foi suficiente para que eu concluísse algo de aterrador. A face da criancinha exibia marcas de mordidas profundas. Algo, ou alguém, diria minha avó, mergulhar a boca e os dentes no rostinho da defunta, sugar-lhe os olhos e arrancar nacos de carne morta com grande avidez. Algo bem feroz. Certamente um lobo carniceiro, que, de alguma forma, aprenderá a sorver. Ghouls não poderiam existir, e disto eu tinha absoluta convicção. Pensei em encontrar um quê de felicidade em companhia de Vênus. Em verdade, eu nunca soube o seu nome real, se é que ela tinha um. Estava certo de que ela era uma estrangeira, porque não sabia o nosso idioma e demorou muito a entender alguns de seus rudimentos. Vênus nunca falava. Enquanto esteve sob o meu teto, jamais pronunciou palavra alguma. O companheirismo que existia entre nós não era bem visto pelos vizinhos. Eu bem pretendia desposá-la, mas Vênus abominava a nossa igreja e o que fosse de sagrado aos olhos de nossa religião. Concluí que deveria ser ela otomana e muçulmana. A combinação dessas duas péssimas qualidades rendia comentários maldosos entre os nossos confrades, e aos poucos, percebi que os meus conhecidos, e mesmo os amigos mais íntimos e sinceros, não apenas me abandonavam. Se pudessem, eu seria imediatamente proscrito de Shairaf. Vênus me parecia um anjo. Cuidava de mim com dedicação e esmero. Embora eu tivesse o coração empedernido, via que minha afeição à jovem moça aumentava a cada dia. Ponderei, certa feita, que eu estava tão habituado às suas carícias que me parecia impossível viver doravante sem aqueles afagos. O medo de perdê-la não era à toa. Vi que a moça quase não se alimentava. Nutria-se, a contragosto, de poucos punhados de vegetais e nada mais. A carne de animal lhe causava repulsa. Mas, em que pese ao jejum eterno, Vênus não dava mostra de debilidade física. Não fosse a palidez que graçava em seu rostinho divino, dir-se-ia que Vênus gozava de perfeita saúde de corpo. Quanto ao seu espírito, todavia, o mesmo eu não poderia dizer. Direi por quê. Percebi que, com certa regularidade, a jovem otomana oscilava em seu humor, passando, paulatinamente, de uma fleuma tranquila a um estado de agitação profunda. Com o tempo, pude constatar que tumultuo que lhe ia a alma adensava nas noites enluaradas e cessava abrupta e imediatamente quando a lua, deixando para trás o apogeu, ingressava na fase minguante. A agitação seguia-se à bonança, Vênus tornava-se subitamente lânguida e calma. Estes eram os momentos em que, a dois, compartilhávamos de uma imensa felicidade. Promete-me que zelarás pelo meu túmulo, disse o espectro de minha avó, surgindo das névoas gosmentas de Regor. Vovó, bem sabes que detesto túmulos, disse-lhe. Eu sabia que minha avó estava morta, mas me parecia absolutamente natural dialogar com os mortos, sentado sobre a lápide de meu pai. Lá embaixo, os despojos de meu pai ainda arranhavam a tampa do caixão. Mas eu sabia que o seu esforço seria inútil. Não há quem goste deles, afora os ghouls, minha avó concluiu, com sapiência. Ghouls não existem, vovó. Existem, ela redarguiu, irritada. Ainda ontem, os ghouls profanaram Regor. Eles são seres imundos. Percorrem cemitérios e violam os túmulos. Minha avó olhou, com os olhos vazios de cadáver recente, para a lua, de tão inchada, a lua estava prestes a explodir. Alimentam-se de cadáveres. Tenho medo do que pode suceder aos meus despojos. Os ghouls são uma lenda, reminiscência antiga, dos tempos em que os otomanos dominavam o nosso país. Eles são demônios famintos. Violam os túmulos e se alimentam de carcaças humanas. Portanto, promete-me que zelarás pelo meu túmulo. Não deixes que eles se aproximem. Eu ia responder alguma coisa, mas não pude.
Com algum esforço, balbuciei: o que posso fazer contra eles? Mas minha avó não mais estava lá. Eu estava sozinho e perfeitamente acordado. A luz da lua infiltrava-se pelo vidro da janela e morria no lugar onde Vênus deveria estar. Onde estaria Vênus, que abandonara o nosso leito em plena madrugada? O que estaria a fazer, no auge de sua excitação? Lembro que ela se deitara ao anoitecer. O vento, cada vez mais angustiado naquela véspera de plenilúnio, parecia exercer sobre ela uma influência devastadora. Vênus recolhera-se com o espírito atribulado, com as mãos desesperadas a comprimir os ouvidos relentos. Tremia sob os lençóis e suava abundantemente. Entre um e outro espasmo, deixava escapar dos lábios uma espécie de gemido, um uivo lastimoso, quase animal. Vênus deixará a portela aberta. Chovera a noitinha, de molde que o seu rastro era perfeitamente visível à luz da lua. A marca de seus pés, perfeitamente delineada na terra úmida, traçava uma trilha que, a partir da cancela de minha herdade, tomava o caminho de Shairaf. À medida que eu avançava, a melodia triste dos ventos experimentava modulações e cadências ainda mais funéreas, crescia em volume e intensidade, como se preparasse para um desfecho apoteótico. E, ali, onde a estrada se bifurcava, o vento gemeu assustadoramente, porque os passos deixados por Vênus, inesperadamente, quebravam à direita, seguindo a fúnebre trilha que conduz ao velho cemitério. De rigor, eles são demônios famintos. Violam os túmulos e se alimentam de carcaças humanas. Portanto, promete-me que zelarás pelo meu túmulo. Não deixes que eles se aproximem. Se experimentei uma medonha preocupação ao deduzir qual seria o destino de Vênus, foi o desespero que se apossou do meu espírito quando vi as transformações que ocorriam aos rastros deixados pela bela mulher. Aos poucos, as marcas de seus pés abandonavam a compleição humana. À entrada dos portões do cemitério de Regor, o que eu via era o registro de patas animalescas. Os artelhos alongados fincavam profundamente a terra úmida, aspergindo grãos compactos de areia negra atrás e ao redor. Somente garras vultrinas poderiam impregnar o solo de vestígios tão repulsivos. Foi então que, ao longe, divisei a silhueta. Vi a réstia da coisa monstruosa que, agachada, dilacerava, com as patas, à semelhança de uma ave de rapina, o abdômen do cadáver que exumara. A coisa urrava com sofreguidão. E, trêmula, mergulhava a mão nas ranhuras do cadáver, extraindo as vísceras mefíticas, que conduzia as fuças avidamente. Eles fogem, se tu te aproximas. Nas noites enluaradas, assumem a forma de demônios, mas evitam os filhos dos homens. Se os veem, recobram imediatamente a forma humana e debandam assustados. Creio que a coisa me farejou. Porque para mim envolveu os olhos escarlates e uivou dolorosamente. Uma dor intensa, insuportável, rebentou no meu peito quando vi uma abominação. A coisa abandonava a forma demoníaca e, em debandada, assumia uma forma humana. Uma forma de mulher. A forma de Vênus. Fui ao chão, inconsciente. Eu sabia que este era, também, o meu destino. Sempre soube. Os meus antigos amigos, que agora me execravam, certamente consentiram em me sepultar o mais brevemente possível. Não sei se blasfemo, mas os cidadãos de Shairaf ficariam extremamente satisfeitos se eu padecesse do mesmo fim e da mesma agonia que os meus antepassados. Recobrei os sentidos vagarosamente, como quem desperta de um sono profundo e regenerador. Continuava rígido como um cadáver e a minha respiração ainda era quase imperceptível. Embora mantivesse os olhos fechados, eu sabia que, se pudesse abri-los, não enxergaria nada além da espessa escuridão. Senti uma opressão imensa no espírito, mas não faria como o meu pai. Assim que meus músculos adquirissem novamente flexibilidade, projetaria com força a cabeça contra a tampa do ataúde até esmigalhar os ossos e os sentidos. Assim, poderia morrer em paz. Mas não era este o desfecho que o destino me reservava. O ruído áspero de terra removida fez-se perceber. Algo escavava velozmente acima de mim. Naquelas circunstâncias, quem quer que estivesse em minha desesperadora situação agradeceria, aliviado, a dádiva aos céus. Mas eu,
abandonado e execrado pelos confrades, não poderia esperar pela ajuda de um bom samaritano. Lá fora, ainda existia uma lua cheia capaz de converter belas mulheres em demônios. Alimentam-se de cadáveres. Tenho medo do que pode suceder aos meus despojos. Puseram-me numa cova rasa, porque o ruído de terra removida era cada vez mais audível e desesperador. A coisa, agora, arranhava furiosamente a tampa do caixão. Em pouco tempo, o vento frio e pegajoso sibilava em meus ouvidos. Um cheiro de coisa deletéria denunciou a proximidade do ente repulsivo. Ele aproximou as fuças bem perto de meu pescoço e se pôs a resfolegar. Certamente distendia a mandíbula entrecruzada por dentes finos e irregulares. A dor foi lancinante. Um bocado de minha carne foi violentamente dilacerado e o sangue jorrou aos borbotões. A coisa mastigou ruidosamente e se pôs a sorver. Depois sugou um dos meus olhos, que rolou para sua boca sem a mínima resistência. Eles nunca morrem, a menos que comam carne humana viva. O gol ainda mastigava o meu olho esquerdo, quando, de súbito, estacou. E caiu sobre mim em espasmos alucinados. A coisa se dissolvia, à medida que as convulsões aceleravam. Em pouco tempo, muito do que jazia sobre mim era uma massa gosmenta, terrivelmente fétida, a tegumentar um esqueleto de mulher. As dores cessaram subitamente, porque a morte é a antítese da dor. Não sei por quanto tempo, para minha felicidade, permaneci escravo da morte. Mas a alforria veio violentamente. Repentina e atroz. O que me dilacerava, agora, era a fome. A fome de coisas mortas e deletérias. Uma fome que fazia os meus dentes entrecruzados chocalhar e tremer. Estremecer de fome e de avidez. De Vênus restava pouca coisa de saborosa. Chupei nos ossos e alguma carnosidade pútrida incrustada nos ossos da face. O gosto de carne morta era um forte delírio. Tenho medo do que pode suceder aos meus despojos. Não, minha avó, deixei escapar a mórbida ironia pelas ranhuras de minhas presas hirtas e disformes. Não tenhas medo. Eu prometo que zelarei. Eles são demônios famintos. Violam os túmulos e se alimentam de carcaças humanas. Sim, são demônios, mas o que eu tenho a ver com isso? Porque os ventos melódicos me impelem e me fazem feliz. Então, esgueirei-me pelas sombras tumulares do velho cemitério de Regor, tangido pela fome dilacerante, pela fome desumana, para revolver algo de bom das carnes pútridas de meus antepassados. És um bom menino, Lukbar. Eu sei.